de não estarmos caindo no engodo de Satanás, porque muitas vezes ele nos traz, né, o prato de lentilha, ele nos traz uma pessoa que parece ser a solução para o nosso problema. E um dos grandes problemas que a gente vê hoje em dia, que são pessoas que ficam com medo de ficar sozinha. Aí, às vezes, quando surge a primeira oportunidade, vou aproveitar, que senão pode ser que eu não consiga futuramente. Mas saiba o seguinte, você tem que exercitar a sua fé. Você tem que receber do Senhor a confirmação. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a cada um de nós, porque estamos aqui realmente para transmitir essa palavra, a qual Deus tem colocado no nosso coração todo fim de semana, de passar uma mensagem, para que aquele que for útil possa ouvir. Nós sabemos que hoje nós estamos falando a respeito da separação espiritual do crente, e o capítulo 6, versículo 17 de 2 Coríntios diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, disse o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filho e filha, disse o Senhor Todo-Poderoso. Sabemos que nós fomos escolhidos para ser separados, santos. Santo significa separados. E nós, então ele diz que nós não podemos misturar com as coisas imundas, a qual Jesus realmente ora por nós, intercede por nós, dizendo para o Pai que nós estamos no mundo, mas nós foi escolhido por Ele, e Ele pede que realmente o Senhor cuida de nós, para que nós possamos ser separados do mundo, não misturar. Quando fala o mundo é o povo, a prática ímpia. Então, disse o capítulo 1 do Salmo, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem os seus prazeres na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como ave plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá os seus frutos nas estações próprias, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, não nega fogo. Né? Não nega fogo, é fogo puro. Realmente está separado para Deus. E Jesus orando disse para o Pai: eu dei a minha palavra ao mundo e o mundo não aceitou. O ímpio não aceitou a palavra. Mas aquele que aceitou, realmente, ele disse: não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Nós não conseguimos viver fora do ímpio. Nós não conseguimos viver fora, sem nos relacionar, né? Sem ter comunicação com o outro. Não tem como viver. Porque nós somos ainda habitantes dessa terra. Senão a palavra fala, senão teríamos que sair do mundo. Sair do mundo. Mas Jesus disse bem claro assim: não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. Não são do mundo, como também do mundo eu não sou. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Luiz Roberto, o senhor toma um fôlego aí? Uhum. Mas eu já citei um exemplo aqui que eu vi há muitos anos, eu sempre trago comigo. O exemplo da garça. A garça, principalmente as garças, a gente conhece como ela é branca, né? Branca. Tem as suas penas branquinhas, mas ela vive onde? Lá no lamaçal. No meio do lamaçal. E ela não suja as penas. Por quê? Porque ela toma muito cuidado ao mudar os passos. A hora que ela tira o pé do barro, ela consegue fazer isso aqui, ó. Consegue e aí jogar fora e dar a passada e vai mais para frente. Então, que nós possamos, né? A palavra de Deus fala que mantenhamos sempre que alvo as nossas vestes. Então nós estamos neste mundo que jaz no maligno, que está atolado no lamaçal do pecado.
mas nós temos que manter a nossa integridade. É aquilo que o senhor bem falou, né? Não podemos ficar sem comunicar, sem relacionar, sem comprar, sem vender, mas não é se prender ao jugo, trazer como comunhão. Isso, senão nós teríamos que ser como tirados. linha de pensamentos, andando, praticando aquilo que realmente... Aquilo que você falou, né, do Salmo 1. Do né? Salmo 1. Não andar, não sentar, não. Eu Né? lembrei do Salmo 1 na hora. Isso. Então nós sabemos que no capítulo 22, versículo 35 de Mateus, ele diz assim: e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, ele perguntando a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependes da lei e dos profetas. Nós estamos aqui para cumprir a profecia de Cristo, a profecia daquele que realmente Cristo. Porque quando por exemplo, um no nosso meio, um que está separado, se mistura com o mundo, se ele mistura com o mundo, se ele está praticando no mundo, quando ele vai na igreja, ele não tem como se apresentar. A pessoa, quando vem apresentar diante de Deus, por exemplo, nós usamos muito a igreja para que nós saber quem somos nós diante de Deus. Muitas vezes, se nós estivermos misturados com o mundo, nós vamos encontrar dificuldade de comunhão com os irmãos, porque nós estamos lá fora, nós estamos vindo aqui para prestar conta de nossa vida, mas estamos com jugo, como estamos participando das imundícias. Da mesa. Da mesa Comendo porcaria. comendo É porcaria. isso que a palavra fala, né? Apresentei os vossos corpos, rogo-vos, né? Rogo, pois, irmãos, que apresentai o vosso corpo em sacrifício Sacrifício. vivo, santo e agradável a Deus, Que é? que é o vosso culto racional, e não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se tiver algum irmão que realmente, muitas vezes nós sabemos que a igreja não é o povo que está naquela igreja é tudo santo, tudo separado. Não, tem alguns que misturam com o mundo, pegam os costumes deles e quer misturar no meio. Então disse uma palavra aqui no capítulo 18, versículo 15, dizendo assim: se alguns pecados, por exemplo, cometer esse pecado de misturar com o mundo, diz o verso 15: ora, se teu irmão peca contra ti, vai e repreenda entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda contigo uns dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, e não as ocultar, dizer. E se não Se não a escutar, leva à igreja, quer dizer, leva à comunhão. Nós estamos separados para que nós possamos servir a Deus, e de repente esse irmão, ele pulou fora e misturou com o ímpio. Aí misturar com o ímpio não é dizer que você não pode viver com ele, você tem que viver com ele. Só não pode praticar aquilo que ele está praticando, as maldades que ele está praticando. Se ele estiver misturado com o mundo, querendo trazer alguma coisa, se aqui nós temos realmente um costume, e ele traz outro costume do mundo, ele joga a injustiça, sufoca a justiça. Como se pode ser justo, sendo que realmente praticando a injustiça?
aquilo que está contra a lei de Deus, dos mandamentos. E aí você fala assim, mas é só isso não tem importância. Isso não tem nada a ver. Não tem nada. Aquele exemplo que eu cito, né? Do copo de água. Se pegar um copo de água mineral, pastor Paulo, colocar ali no copo, tá bom em condições de beber, não tá? Mas você vai lá no vaso sanitário com a ampola de injeção e pega só um pouquinho e dá uma gota dentro do copo. O senhor bebe? Não tem nem jeito. Mas só uma gotinha. Não Não tem nada a ver. Hã? Não tem jeito. Então, a impureza é isso aí, amados. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esse negócio não tem nada a ver, é só isso aí. Muito cuidado. Aí o que a Bíblia recomenda? Se ele não ouvir, o que é? Considerai como gentil E publicano. e publicano, que está praticando o mundo. Não é do nosso meio. Saiu do nosso meio porque não é nosso. Nem todo, Se não é nosso, não pode nem viver. todo o povo que estava com Israel era israelita. Nem todos que diz que são israelitas São judeus. são judeus. Nem O todos vulgo, que a palavra não, fala que- nem diz que são judeus são israelitas. Então, e nem todos os israelitas são judeus. Tá, mas vamos lá. Lembra Vai. quando houve a saída do Egito? Fala um pouco. A palavra fala que entre o povo escolhido de Deus, subiu quem? O vulgo. Quem é o vulgo? Aqueles que viram o milagre acontecendo. E ficou impressionado? Não, eu vou junto nesse povo. Vai embora Tá? junto. Mas aí estava lá, não era transformar. A prosperidade daquele povo E foi esse povo que fez com que Israel pecasse, pecasse. murmurasse. Murmurasse contra o Senhor. É eles que falam que saudade do Egito. Chegar de mais de 6 milhões de pessoas, só 2 camaradas que saiu do Egito e entrar lá. Ao que o apóstolo Paulo aconselhou os coríntios, disse: se você fala que é separado, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purificai-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando santificação no temor de Deus. Quem é o verdadeiro temor de Deus? Quem é que vai habitar? O salmista disse: Quem vai habitar? quem habitará no meu tabernáculo? Quem Aquele. morar no teu santo monte? Aquele que é puro, limpo De mão e puro de coração. Há poucos dias eu estava estudando a respeito da alma. A alma, eu calculei assim que o cérebro, as decisões. Agora, quando fala assim, o espírito, quando você ouça alguma coisa assim, diferente, você não deixa descer para o coração. Porque se o coração descer para o coração, você logo pronuncia aquilo que você é. Então, quando você falha, você alimenta do mundo, você quebranta o espírito. E Você aqui luta contra o espírito. a boca fala? A boca fala que o coração está cheio. Amém? Amém. Pode falar, mãe. Então, meus amados irmãos, o senhor encerrou aí? Não pode ir. Pode ir? Pode. Então tá bom. Nós louvamos ao Senhor, porque com tudo isso a gente aprende, nós trazemos a memória, nós relembramos a respeito daquilo que a palavra de Deus fala, anuncia e nos aconselha a estarmos nos relacionando. A estar relacionando com pessoas que realmente nos leva para mais próximo da presença do Senhor. Estamos fugindo de toda aparência do mal. Nós não estamos aqui para poder ser um povo xenófobo, né? Que tem a xenofobia, que não quer aceitar isso, aquele outro juntamente conosco. Não, nada disso. Nós estamos aqui porque nós zelamos por aquilo que a palavra de Deus nos diz e nós temos que estar orientando, falando a palavra do Senhor, porque é somente a palavra que nos alimenta, somente a palavra que nos liberta. Igual ontem, né, ali no nosso culto, ali na praça, né, chegou um rapaz, até pedir para os irmãos estar orando, vamos continuar orando, é lá de Patinga, que está prestando serviço aqui em Juiz de Fora. Aí ele chegou, recebeu um folheto, foi à frente, leu e eu creio que é o Espírito Santo. Voltou e falou ao coração dele, né? Para ele voltar. E aí ele perguntou, qual que é o dia
de culto de libertação lá na igreja. Eu Ah. falei, sim, todo culto. Porque libertação, quem é que nos liberta? Que a palavra. Se a palavra de Deus é pregada, é ela que traz vida, é ela que traz, né, libertação, que fala a respeito de Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis o quê? Livres. Então, ele ficou de vir, né? Falamos a palavra do Senhor, não ficou até o final, disse que ainda não era o momento de aceitar Jesus, isso, aquilo, outro, mas que o Espírito Santo possa dar a ele aí uma nova oportunidade e que ele venha se render ao Senhor, está afastado da família, né, divorciado da esposa, a esposa querendo voltar, e ali a gente teve a oportunidade de dar um conselho e falar a respeito da palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Deixa eu completar aqui. Sim, Aí muitos dizem assim, mas por que essas pessoas muitas vezes chegam na igreja, talvez ele sente desprezado. Ou o pastor expulsou, ou o pastor não gostou por isto. Mas sabes que realmente ele presta conta. Se Deus deu realmente o pastor para cuidar, ele também vai cobrar. Você pode ver que aqui é um Apocalipse, sempre eu gosto do Apocalipse, termina o Apocalipse. No Apocalipse capítulo 2, versículo 13, ele disse, eu sei as tuas obras, e onde habitais, aonde você anda, onde habitais que, e onde estais o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de bem que Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha o 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que segues as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quanto não, em breve virei a ti, e contra eles batalhareis com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos que muitos misturam no mundo. A pessoa está aqui dentro, rapaz, está bonitinho, está no string. Você vê que o homem parece até que o camarada está afiado. Você até engana com ele. Isso é uma ovelha. Mas lá no mundo, ele está aí de outra forma. bode, É um bode na vida. Literalmente. Como você pode sair, se você vem aqui no templo de Deus para apresentar quem é você, se você pratica as coisas lá fora, o que você vai falar aqui? O que você vai apresentar? Então disse aqui, eu tenho contra vós, mas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que segues a doutrina de Balaão. O que Jesus disse? Não quero que tire do mundo, mas que livra do mal. Você pode viver no mundo, que você tem que viver, porque você tem que dar conta, mas Deus preparou você para tirar também aqueles da imundícia. Nós temos que ser separados, tirados. Igual disse o capítulo. Leia de novo para nós o capítulo, o 14, como é que chama? O 6, 14 de 1 Coríntios. Primeiro ou segundo? É 2 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6,
versículo 14 a Não vos prendais a um jugo 18. desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Pode ler até o 18. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, o Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então cada um O Adonai. foi separado, cada um foi separado para um objetivo. É igual uma obra, por exemplo. Você fala do exército, que você viu o exército. Ele fala outra parte, Pedreiro? pedreiro, porque ele está acostumado Você na fala de obra. mecânica. Eu falo de mecânica. Vamos supor, nós numa obra, por exemplo, uma obra de uma estrada, nós precisamos de cavar o barranco e carregar a terra. Mas aquele que foi escolhido para cavar o barranco, que é a máquina, não consegue carregar a terra. Ela consegue escavar, tirar o duro de lá e transmitir para o outro aqui, leva. Que tá no para dar caminhão. uma união para o caminhão sair e levar o material. Agora a pessoa quer ser a máquina e o caminhão, ou você é o caminhão ou você é a máquina. Ou você foi escolhido para servir as doutrinas bíblicas, para ser separado para Deus, ou você está atolado no pecado. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a qual precisamos estar conosco, para nos salvar. E que Deus abençoe e que essa palavra seja, que serve até no anticristo. Ela pode ser pregada, né? Não pode? No anticristo? Lá no anticristo. Pode, Você vai pode. pegar? Não, Tá ela falando do essa vídeo. filmagem, você viu, Dick? Vai ser a Naquele pregação. naquele dia, Vai quando, ficar gravado? quando desapareceu o povo, quando for o arrebatamento da igreja, que a Bom, igreja você quer subir, participar? subir. Então, aí, mas quem é que fala? Cadê? Todo mundo vai correr para onde estavam os irmãos. Cadê os irmãos? Os irmãos sumiu. Aí Onde está aqueles aquele ficaram, povo barulhento? aqueles que ficaram correram para o templo. Correram de mar até outro mar procurando. E não Nem encontrarão mais. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Meus amados, o presbítero Zé Roberto aqui falou algo. Eu gostaria só de fazer um parênteses aqui no sentido seguinte, que isto tem que ser para aquele que se diz crente, aquele que conhece a palavra, que está há muito tempo na igreja, assim como aquele que está nessa situação, como ele leu, está com problema de dificuldade, vai lá e fala com ele. Se ele não ouviu, chama um outro, ou duas testemunhas, fala. Se não ouviu, leva para a igreja. Agora, muitas vezes a gente vê também, ele falou algo, por exemplo, que às vezes tem gente que às vezes chega na igreja e se sente menosprezado, mas a gente tem pessoas também que na igreja se sentem muito santas. Muito santo. Muito santos. É. Porque há uma diferença, e aí eu falo para você, meu irmão, minha irmã, que serve ao Senhor, né, que se sente aí o santo, a última bolacha do pacote, que a gente tem que ter um entendimento, assim que eu tenho falado aqui, nos nossos cultos, que nós temos dentro da igreja pessoas com diferentes níveis de espiritualidade, conhecimento da palavra e de relacionamento com Deus. Às vezes chega uma pessoa neófita, que é o novo na fé, que ela, às vezes, nem roupa tem para estar no nosso meio, né? E aí alguém já olha e quer que aquela pessoa ande da mesma forma que uma pessoa que tem 30 anos na presença do Senhor. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que tratar com graça essas pessoas. E é claro, o pastor está aí, o pastor fala, o pastor ora, mas antes de você criticar, ore. Peça que o Espírito Santo convença a pessoa. Não é necessário olhar com um olhar discriminatório. Olhe, peça ao Senhor. Aí, às vezes a pessoa até com uma boa intenção quer trazer uma roupa para a pessoa para dizer o quê? Não, você não pode andar desse jeito. Não. Deixa Deus trabalhar.
Deixa o Espírito Santo convencer. Porque senão, ao invés de nós ganharmos a pessoa, o que acontece? A gente perde. Né? Mas o que está acontecendo ultimamente? É que os antigos Você velhos... vai, prega atrás da pessoa. Quando a pessoa vem aqui, vai ver uma coisa diferente. Chega aqui, Tá todo mundo encontra pessoas do jeito dele, como é que você vai querer que a igreja enche de alma? Como é que vai ganhar alma desse jeito? O principal de ganhar alma é ovelha que ganha ovelha. Ovelha gera ovelha. Gera ovelha. Por quê? Aí vem lá uma lá toda... Piriguete. Piriguete. Toda piriguete, que você fala. Né? Chega aqui e encontra pessoas imitando. Ué, você quer ganhar? Quem você vai ganhar? O irmão prega 2 vezes por semana e não tem nenhuma alma. É claro. É isso que eu estou falando. A questão de a gente tem que tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Os antigos, pau na muleira. Pau na muleira. Agora deles. estão chegando novos. Tem que ser exemplo. Temos que tratar para poder ganhá-las separado, e elas se firmarem no Senhor. Nós estamos com um problema aí de transmissão. Acabou, pastor Paulo? A internet está ruim. Né? Nós vamos encerrar. Eu vou chamar o pastor Paulo aqui para poder falar a respeito do nosso trabalho aqui no final de semana. Tá? Porque aquilo que eu falei logo no início da nossa live, você olhando aqui em retaguarda, está vendo ali missões. Nós, amanhã, sábado, dia 28 e 29, domingo, nós teremos aqui a nossa conferência missionária. Os 2 cultos serão realizados e iniciarão a partir das 18 horas. Nós já falamos aqui o nosso endereço. Estamos localizados aqui na rua Henrique Dias, número 650, no bairro de Benfica, Zona Norte, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Você que porventura esteja passeando por aqui, ou até mesmo, nós temos aqui na nossa região muitas pessoas, aqui é a região de fábricas, né? A região polo industrial, temos muitas pessoas que vêm de fora prestar um serviço